Mateus capítulo de número 17, a partir do verso 14. Louvado seja Deus. Que vai falar, né? Culto da família. Aqui vai falar de um jovem, né? Também, né? Glória a Deus. Então aqui fala de família. É uma palavra que vai trazer sobre família, mas, né? E também vai falar sobre cura, né? Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor diz: todos acharam? Diga amém. Amém. Mateus 17, no verso 14 a seguir. A cura de um jovem possesso. Né? Amém? Amém. Achou? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eita bênção. Diz assim a palavra do Senhor: a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas as vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Traze-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi que a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Amém? Amém. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Olhamos nessa palavra, meus queridos irmãos, vemos aqui, ela começa nesta noite, esta palavra, para mim e para você, com um pai, o qual, desesperado, em busca de ajuda para seu filho, que estava, né, possuído por um espírito maligno. O pai precisando de ajuda para o seu filho que estava ali possuído. Era um pai que estava preocupado com o filho, pela situação que aquele menino se encontrava. E quando nós olhamos para essa palavra, nós também, às vezes, nos preocupamos muito pelos nossos filhos. Não porque, às vezes, eles estão na situação desse menino, mas, às vezes, está em desobediência, que não quer nada com o Senhor. Você tem tentado, você tem falado, tem aconselhado: filho, não faça isso, filho, não vai por esse caminho, filha, não vai por aí, mas não quer nada com a palavra que a gente fala, não quer obediência, não quer nada. E aí preocupa o pai, preocupa a mãe. Esse pai andava preocupado com a situação do seu filho, porque o filho estava ali numa situação com um espírito maligno, estava ali acompanhado de demônios. Mas muitos filhos hoje estão desobedecendo, sendo os pais, andando com as coisas do mundo erradas, lá no mundo fazendo coisas erradas. E o pai às vezes tenta aconselhar, tenta falar, tirar, mas eles não querem saber. Querem andar com mal companhia, querem andar com pessoas erradas.
Todos os pais, todas as mães, eu tenho certeza que aqui temos vários pais, várias mães, temos avó, temos bisavó. Se preocupa com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos. Se preocupamos. É óbvio que nós se preocupamos. Irmãos, eu tenho 8 netos, tenho bisnetos, tenho 4 filhas lindas, maravilhosas que Deus me deu. Me preocupo com todos. Quando eu coloco meu joelho, começo a me preocupar com todos, deito na cabeça no travesseiro, pensando neles. Não estão do meu lado, meus netos já praticamente quase tudo criado, né? Só tenho 3 pequenos, mas a maior parte já são tudo criados, tem netos casados. Você se preocupa com a família é uma coisa que nós se preocupamos porque Deus colocou a família, é o projeto que Deus colocou na nossa mão, para nós cuidar, para nós se preocupar com eles, porque o Senhor se preocupa comigo, se preocupa com você, se preocupa com a nossa família. Nós também temos que preocupar com a nossa família. Nós temos que demonstrar que nós temos preocupação, porque nós amamos a nossa família. E esse pai não era diferente. Mas olhando que esse pai aqui, ele estava preocupado com o filho dele, que estava ali possuído por um espírito maligno, né? O pai ali vendo a situação daquele menino. E ele vai ao encontro de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ali vai, né? Diz a palavra que quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou-se e disse: Senhor, compadece-te de meu filho. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e pediu para que Jesus compadecesse, pediu compaixão. Se compadece do meu filho. Porque era unitário, era unitático. E sofre muito. Pois muitas das vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Já imagina a situação daquele menino? Caindo no fogo, caindo na água. Irmãos, não é fácil. Para um pai, para uma mãe, para um parente ver um da família numa situação dessa. É a mesma coisa que nós vemos um filho nosso lá nas drogas, nos caminhos errados. Ficamos preocupados, ficamos tristes. E mesma coisa nós vemos um da nossa família, um amigo, filho de um amigo, de um qualquer que a gente tenha carinho por aquela pessoa. Você vê ele sofrendo com a situação da família. Não é fácil, irmãos. E esse pai desesperado, precisando de ajuda. Mas ele foi em busca de ajuda de quem tinha e tem condições de ajudar. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, nós temos que pedir ajuda para Jesus mesmo. Não que nós vamos desprezar o nosso irmão, nossa irmã, não. Claro que se você chega até o irmão André e fala: irmão André, eu preciso de uma conversa com o senhor aí, porque eu estou precisando de um desabafo, ele vai ouvir o que a gente vai falar. Chega na irmã Lourdes, a pastora, no pastor Sérgio, pastor Otávio, qualquer das irmãs Cidinha, aquela irmã, qualquer um aqui, do casal, que a gente chegar e falar: eu preciso de conversar com você, nós somos uma família. Glória a Deus. Só que nós temos que falar com aquele que vai resolver o problema meu e seu no momento certo. Primeiro, vamos entrar na presença do nosso Deus e Ele vai ouvir o meu clamor, o teu clamor, a tua oração. Aí sim, através do que Ele vai falar com você, Ele pode direcionar alguém para falar contigo, através do Espírito Santo. E nós vemos que esse pai desesperado, ele foi e se ajoelhou aos pés de Jesus, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque ele estava precisando naquele momento que socorro para o filho dele, porque o menino caía no fogo, caía na água, a situação era terrível. Nós temos que pedir para Deus. Tudo que nós precisamos, temos que correr aos pés do Senhor Jesus. E quando aí, ele diz assim: apresentei aos teus discípulos, mas eles nada puderam curá-lo. Eles não puderam curar. Ele disse: apresentei esse menino aos seus discípulos.
Irmão, vai chegar momento que alguém vai chegar aqui nessa porta e vai trazer alguém enfermo, alguém aí possesso de um demônio, e vai apresentar ao anjo da igreja, aos obreiros, às obreiras, e vai trazer e falar aqui, ó, eu preciso que você ore para esse meu filho, para essa minha filha, para esse meu esposo, para essa minha esposa, e nós temos que estar aqui para poder fazer alguma coisa da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele diz aqui, apresentei aos teus discípulos, mas eles nada puderam curar. Imagina, irmão, imagina, irmãs, mulher de Deus, homem de Deus que está aqui nessa noite. Chegar alguém aqui, não pode voltar do jeito que chegou. Não pode, irmãos. Tem que entrar aqui, sair daqui liberto, sair daqui curado. Porque nós somos discípulos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor confiou em mim e em você para poder também fazer a obra que Ele fez. Porque o Senhor diz na tua palavra. Aleluia. Se tiver fé, faz aquilo que Ele fez muito mais. Então Ele deixou para mim e para você uma autoridade para fazer. Não que nós somos mais do que Jesus. Não. Nós não somos mais do que Jesus. Só que Ele determinou para mim e para você que nós fazemos o que Ele fez muito mais. Então Ele quis dizer para mim e para você o seguinte, que a partir do momento que você determinar o nome de Jesus, ali vai ser feito o milagre. Porque o nome do Senhor não vai ser envergonhado, vai ser glorificado. Satanás tem que cair por terra em nome de Jesus. A enfermidade tem que sair em nome de Jesus. E a pessoa tem que ficar curada e ficar liberta. E esse pai foi e apresentou os discípulos. E eles não puderam curar. Aí vem a pergunta do discípulo para Jesus. Agora imagina, irmãos, chegar a uma situação dessa, não poder fazer, aí vamos chegar até o anjo da igreja. Por que eu não fiz aquilo lá? Mas a resposta está na palavra. Que esta casta de demônio não se espere, senão por meio de oração e jejum. Está falando. A resposta está na palavra de Deus. Porque o menino estava ali, não era uma enfermidade. Era demônio. Mas não vai pensar que aqui vai entrar só pessoas com essa situação. Não. Vai entrar pessoas enfermas. Vai entrar pessoas com problema de família. Vai entrar pessoas com problema conjugal. E você tem que ter uma palavra para poder falar, poder orientar, poder explicar para a pessoa. Então tem que estar enquadrado no que está aqui. Porque o jejum e oração não é só para expulsar demônio. Jejum e oração não é só para expulsar de demônio. Eu já vi pessoas, pastores, obreiros, mulheres de Deus, falar que tem pessoas que é preparado para expulsar demônio, outros não. Não existe isso, gente. Porque senão o Senhor tinha falado na palavra, quando Ele disse, se tiver fé, faz a obra que eu fiz ou muito mais. Ele tinha falado. Você, assim, se você tiver nessa posição, você faz. Você que não está, não faz. Não. Jesus determinou para aquele que está na direção dele, que está enquadrado na palavra, tem autoridade. Então, irmãos, esta palavra que está falando aqui sobre jejum e oração, não é só para expulsar demônio, mas somente para você realizar a obra de Deus na vida da pessoa que precisa. Você tem que estar enquadrado com essa palavra. Porque é para quando você orar para aquela pessoa, em nome de Jesus Cristo, ela vai ficar curada, ela vai ficar liberta, ela vai ficar restaurada, o coração dela, se estiver tristecido, vai se alegrar. E também se tiver com espírito maligno, as correntes vão ser quebradas, as algemas vão cair por terra, tudo no nome de quem? De Jesus, igreja, claro. Não é no nome do pastor Renato, não é no nome da igreja, não, é no nome de Jesus. Porque no meu nome eu não faço nada. No meu nome nem aqui eu abri a minha boca.
Porque eu falo para Deus e Ele é testemunha disso e falo. Não só perante a igreja, mas o Senhor sabe que eu não estou mentindo. Porque eu não estou aqui para mentir, eu estou no altar de Deus. Mas eu falo, Senhor, quando eu subir no teu altar, que eu pegar o microfone, se eu tiver que falar alguma coisa de mim, Senhor, é fácil, só o Senhor não permitir que eu abra minha boca. Porque eu não quero falar nada de mim. E o que eu estou falando aqui não é de mim, é a palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus que está falando.